O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No começo do tempo do Advento, a liturgia da Santa Missa centra as suas atenções nas profecias acerca do Messias. A da missa de hoje é uma das mais importantes. Nascerá uma haste do tronco de Jessé. Jessé é o pai do rei Davi. E na versão do evangelista Lucas é também, não por acaso, o pai de São José, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, esposo da Santíssima Virgem. Chama a atenção no Evangelho uma palavra que é muito cara a nosso Senhor Jesus Cristo, precisamente um verbo, o verbo esconder. O nosso Deus que esperamos neste Natal, e o nosso Deus, o mesmo que já veio na carne e nasceu pobrezinho numa manjedoura em Belém de Judá, mas que um dia virá com poder e glória, com majestade, com fulgor, com resplendor, para julgar os vivos e os mortos. É um Deus que se alegra em se esconder. Esconde, esconde. Era uma brincadeira que eu gostava muito de fazer quando era criança. Brincar de esconde-esconde. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Portanto, esconder-se das pessoas não é brincadeira da parte de Deus. É pedagogia de um Deus que nos ama infinitamente. Porque o próprio Jesus Cristo diz: não deis pérolas aos porcos e não jogueis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem pelos pés e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Aqui está o motivo que leva Deus a se esconder e a se revelar somente quando Ele quer e quando Ele considera, não que nós merecemos que Ele se revele, mas quando Deus considera que em nós existe uma condição mínima, básica, para que Ele se revele e não, aspas, perca o seu tempo. Claro que Deus não perde o seu tempo em nada.
Nós é que perdemos o tempo quando desperdiçamos a vinda do Senhor, que está sempre a nos interpelar. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E reparem que é cara essa lógica de nosso Senhor Jesus Cristo na pequena oração que ele faz e que é reproduzida integralmente no Evangelho de hoje. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Continua a oração que vamos comentar daqui a pouco. Mas aqui é Jesus bendizendo o Pai, louvando o Pai, glorificando e exaltando o Pai, porque ele escondeu essas coisas. Aqui a gente insere a oração de Jesus no contexto do capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, os prodígios que Jesus opera, os seus ensinamentos impecáveis e perfeitos, toda a sua doutrina, as coisas maravilhosas que Jesus realizava e que encantavam e que empolgavam as pessoas e levavam-nas à conversão. Então agora é importante explicar por que Deus se digna esconder-se e esconder as coisas dele a determinadas pessoas. E por que ele se digna revelar a outras. A primeira conclusão indevida, equivocada dessa afirmação é que Deus teria a sua patotinha, o seu clube do bolinha, algumas pessoas que ele escolheria assim a dedo, a granel, e decidisse: eu vou me revelar somente para eles. Já os outros, eu vou excluí-los. Na verdade, se nós percebermos bem, Deus se esconde sempre e Deus se revela sempre. E o antagonismo entre, de um lado, sábios e inteligentes, e do outro, pequeninos, é apenas comportamental, é apenas moral, não é estatística, não é pontual. Eu explico. Sábio e entendido é uma possibilidade do coração de cada um de nós. Pequenino é outra possibilidade. Nós temos a capacidade de, dependendo do momento, a hora em que bem entendermos, de nos tornarmos, ou pelo menos pensarmos que somos, sábios e entendidos. O que significa isso? Não é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria do alto, pura, fiel, dócil a Deus, sabedoria que não é dom nosso, mas uma sabedoria humana, uma sabedoria profana, uma sabedoria terrena, presunçosa e arrogante. Entendimento, que é um dom do Espírito Santo, que aliás aparece na primeira leitura de hoje, não é o entendimento de que fala nosso Senhor aqui. Sábios e inteligentes são aqueles que julgam que sua lógica, que o seu raciocínio, que a sua pretensão, que o seu pensamento, que o seu entendimento, sem Deus, é capaz de prescindir dele, debochar dele, ignorá-lo, desconsiderá-lo. Percebe uma sabedoria e uma inteligência do mundo em que compreende tudo, admite tudo, raciocina tudo, considera tudo, menos Deus, menos a obviedade de se dobrar diante do Altíssimo, reconhecê-lo como Criador e como Senhor. Ora, tal pessoa, ela se torna incapaz de enxergar Deus, ela se torna incapaz de reconhecer Deus, de achar Deus, porque Deus se esconde dela. Na verdade, Deus é luz. Atenção, a luz nunca deixa de brilhar, nem na vida do cego. O cego não enxerga a luz, mas isso não significa que a luz deixou de brilhar. A cegueira espiritual não se deve à incapacidade ou à impotência da luz.
Deve-se sim a algo naquele que poderia enxergar e não enxerga por causa dessa presunção, por causa dessa pretensão. Assim Deus se esconde. Deus se esconde dos sábios e inteligentes, como a luz se esconde, não porque deixou de brilhar, mas porque ela se torna incapaz de ser vista, mas o problema não está nela, está no cego. E por outro lado, e as revelaste aos pequeninos. O pequenino é, para usarmos a frase da bem-aventurada Virgem Maria, que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O pequeno diante de Deus é aquele que se reconhece absolutamente incapaz, por suas próprias forças, de fazer algo. Sem mim nada podeis fazer. Essa advertência de Jesus em João capítulo 15, versículo 5, é uma admoestação para a nossa presunçosa e ridícula pretensão de achar que sem Deus podemos alguma coisa. E somente com nossos próprios esforços mereceríamos, ou galgaríamos, ou obteríamos algo. Tudo, portanto, que tem em nós é dom de Deus, exceto o pecado, e que nesse sentido, sem o auxílio da graça de Deus, nada somos, nada podemos, nada obteremos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? Então, vocês percebem que o esconder-se e o revelar-se são duas modalidades de pedagogia de um Deus que não muda nunca. Atenção, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. E não mudo. Deus não muda, Deus é imutável, Deus não está sujeito à alteração. Se assim o fosse, ele deixaria de ser Deus. Deus também não está sujeito ao tempo. E se Deus não está sujeito ao tempo, o antes e o depois, nele não pode conjugar-se, estritamente falando, era e será. Porque em Deus não há passado, nem há futuro. Deus é, porque na eternidade não há mudança. Muito bem. Aliás, esconder-se é uma categoria que agrada tanto a Jesus, que ele narrou uma parábola em um único versículo, do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, versículo 44, onde ele diz de forma tão bonita e tão misteriosa: o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Jesus é o tesouro escondido. Jesus não se encontra como Senhor e Salvador por acaso, por aí, facilmente. Jesus como Senhor da nossa vida é um tesouro escondido. Para encontrá-lo, atenção, um homem o encontra, mas o esconde de novo. Jesus se esconde de todos os homens e só se revela aos pequeninos. Quando o pequenino encontra o tesouro escondido, vai e esconde o tesouro de novo. A pedagogia do escondimento, a pedagogia do segredo, para poder desfrutar, para poder adquirir esse tesouro. Amados, Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz: estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É muito importante que a nossa fé católica, sim, sem dúvida alguma, deve brilhar no meio dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Sem dúvida alguma. É um brilho consequente, um brilho que só pode refugir, só convém que refuja, depois que encontramos o tesouro escondido, e depois que o escondemos de todo mundo, e quando compramos, quando adquirimos, o preço nós não podemos pagar. Quem paga por nós é Cristo. O preço do nosso resgate é o próprio sangue de Cristo. Quem experimenta a lavagem, a purificação, o lavacro, que em primeiro lugar, num primeiro momento, acontece no batismo,
Mas após o batismo, quando fazemos uma experiência de conversão, de autêntica contrição, aí sim temos o preço do nosso resgate, com o qual podemos comprar o terreno onde o tesouro escondido, que foi achado e foi escondido de novo, agora vai ser comprado com abundante alegria. São Paulo diz isso na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Deus me conferiu a missão de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus, mistério este que esteve escondido, atenção, escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Repare que não é manifestado a todos os homens. O que é manifestado a todos os homens é o anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho comporta um terreno, onde o tesouro está escondido. Trate de descobri-lo, e trate de escondê-lo de novo, e trate de comprá-lo. Aí sim, evangelho ouvido, evangelho lido, evangelho explicado, evangelho celebrado, vai se tornar verdadeiramente esta graça revelada aos pequeninos. E a segunda parte da oração: tudo me foi entregue pelo Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho conhece profundamente o Pai, e a recíproca é verdadeira, mas nós só conhecemos quem é o Pai pelo Filho. E se o Filho decidir a quem ele quer revelar o Pai. E Jesus não quer revelar a sábio e inteligente. Por isso, uma pessoa presunçosa e arrogante, já perceberam? Ela participa da missa, por mais bem celebrada que seja, pregação fantástica, o infeliz das costas ocas, o carcará sanguinolento, sai da missa mais duro do que entrou, desgraça triste, criticando, debochando, fazendo pouco caso, etc. Esse daí tem, sim, realmente encravada no seu coração a cisânia da sabedoria do mundo e da inteligência do mundo. Esse daí ouve, mas não entende. Escuta, mas absolutamente não assimila absolutamente nada. A segunda lição que nós precisamos abordar na já citada profecia a respeito do Messias, sobre quem repousará o Espírito do Senhor, de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus, ele que no temor do Senhor encontrará o seu prazer, é aquilo que esse menino que aguardamos no Natal e que virá com poder e glória, como juiz, é exatamente a paz que ele vai trazer à terra. Antes de abordarmos rapidamente a primeira leitura, vamos ver a associação que existe, já que a primeira leitura diz que ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. É precisamente a relação entre justiça e paz que é citada no salmo que acabamos de ouvir e de cantar. Qual foi o refrão? Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Vejam a relação entre justiça e paz. O Salmo 84, versículo 11 diz: amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Nesses tempos difíceis, em que nós realmente ansiamos por para usarmos a expressão da primeira leitura de hoje, uma ordem justa para os homens pacíficos, é extremamente importante no tempo do advento recordar que o Filho não veio para condenar, não veio para julgar o mundo. Portanto, a primeira vinda, e essa é a primeira dimensão do tempo do advento, é o tempo de espera do Messias que vai chegar, no tempo, na carne, como Salvador. Eu não vim julgar o mundo, eu não vim condenar o mundo,
Eu vim salvar o mundo, diz ele no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Isso não significa dizer que ele não julgará. Quando ele vier, assim recitamos no credo, para julgar os vivos e os mortos. Mas já na primeira vinda, mesmo que ele não tenha vindo para condenar o mundo, mesmo que ele não tenha vindo para julgar o mundo, mas ele é que foi julgado, ele é que foi condenado. Eis numa imagem poética, simbólica, o que ele veio trazer para os homens. Ele trará justiça para os humildes. O lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, até uma criança poderá tangê-los, a vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas, o leão comerá com palha como o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da áspide, ou seja, a cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na boca da serpente. Não haverá danos nem morte, pois todo o monte santo do Senhor estará repleto do saber do Senhor. Em contraposição à sabedoria de que fala Jesus dos homens, que é empecilho para que Deus se revele em Cristo a todos os homens. Uma imagem poética que mostra o que aparentemente hoje é absurdo, é inimaginável, é impensável que um animal, por natureza carnívoro, conviva pacificamente com a sua outrora presa. É impensável hoje que um lobo e um cordeiro vivam juntos. O lobo mata o cordeiro. Que o leopardo se deite com o cabrito é presa do leopardo. O bezerro e o leão comam juntos. O leão come o bezerro. Como imaginar isso? A profecia mostra exatamente que aquilo que aos olhos dos homens é impossível, para Deus é possível. É a frase do arcanjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria. Mas atenção, que esse menino, que é o príncipe da paz, que aguardamos neste Natal, e que virá com poder e glória, virá também para julgar. Não julgará pelas aparências que vê, mas decidirá somente por ouvir dizer. O menino virá um dia, não na simplicidade do presépio, mas com poder e glória, para julgar os vivos e os mortos. Concluo essa breve homilia conclamando todos a olhar para o Senhor que vem, o Senhor em cuja justiça que florirá, haverá e nos dará paz e abundância para sempre. Ó menino Deus, nós vos aguardamos como príncipe da paz, como salvador do mundo, como aquele que não veio julgar, mas veio para ser julgado pelos homens, com os critérios iníquos da nossa pobre humanidade. Não veio para condenar, mas foi condenado à morte. Mas quando vieres em glória, a situação se inverterá. Nós é que seremos julgados pela vossa infinita sabedoria. E a condenação, que é uma possibilidade, porém, para apenas os que se fizerem nesta terra sábios e inteligentes. Destes, vós vos escondereis. Quando disserdes, não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.